Fala galera, então dando continuidade na nossa última aula, de novo nós temos aquela ideia de sólidos inscritos, né, e circunscritos. Então é aquela mesma questão, né? Quando eu pego, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, eu posso falar que a esfera está inscrita no cubo, porque ela está dentro do cubo, ou eu posso falar que o cubo é circunscrito à esfera, né? Então é tudo uma questão do como você vai se posicionar com relação a cada sólido. Então a mesma situação pode estar escrita de duas maneiras. Aqui, todos, a gente sempre vai ter a ideia do inscrito. Tá? Então no primeiro aqui, esfera inscrita em um cubo, ou seja, a esfera está dentro do cubo. Qual é a informação importante aqui? Que como a esfera é inscrita, então ela tangencia, ou seja, ela toca as 6 faces do cubo. Então qual é a principal característica aqui que nós temos que observar para poder resolver as atividades? Se eu chamar de L a aresta do cubo, o raio da esfera é sempre a metade dessa aresta. Então, o que está escrito aqui? Que L, que é o lado do cubo, é 2 vezes o raio. Ou, também, né, poderia escrever o quê? Que o raio é igual a essa aresta dividido por 2. Então, essa é a primeira situação que é importante lembrar. Se a esfera está inscrita no cubo, o raio da esfera mede a metade da aresta do cubo, ou a aresta do cubo é o dobro do raio. Na segunda situação, é o contrário. O cubo está inscrito na esfera. Desculpa. Tá certo. O cubo está inscrito na esfera, né? Então, o que acontece aqui? De novo, se eu considerar o L como o lado do meu cubo, o raio da esfera, o que acontece aqui? Vejam que esse segmento aqui, que seria o diâmetro da esfera, ele é a diagonal do cubo. E aí, nós temos a fórmula aqui. A diagonal de um cubo é a aresta vezes raiz de 3. Então, nesse caso, o meu raio seria a metade desse valor, ou seja, L raiz de 3 sobre 2. Então, numa situação como essa, o raio do meu cubo é L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 é a diagonal do cubo dividido por 2. Então, esse é o meu raio da esfera. Terceira situação, esfera inscrita em um cilindro. Também, como a esfera está inscrita, ela tangencia as duas bases e a lateral do cilindro. Ou seja, nessa situação, o que acontece? Essa altura do cilindro, ele também é o quê? O dobro do raio. Então, nessa situação, a minha altura do cilindro é 2 vezes o raio da esfera. Tá? Então, são algumas situações importantes aí para a gente prestar atenção. Próximo caso, ao contrário, cilindro inscrito na esfera. Então, o cilindro dentro da esfera. Nesse caso aqui, o que acontece? Se eu quero saber o raio da esfera e eu conhecer aqui o raio do meu cilindro, usando a ideia do anterior, você vai aplicar aqui, teorema de Pitágoras. Então aqui você vai ter o raio da base do cilindro. Isso daqui é a metade da altura do cilindro. E esse raio, que é o raio da esfera, você vai aplicar aqui teorema de Pitágoras. Então esse raio da esfera ao quadrado é igual ao raio do cilindro ao quadrado mais a altura do cilindro dividido por 2 ao quadrado. Certo? Próximo caso, esfera inscrita em um cone. Então, a esfera dentro do cone. Ela tangencia a base e todas as geratrizes do cone.
E no último caso aqui, cone inscrito na esfera. Então, o cone dentro da esfera. Então, essa circunferência da base do cone tangencia a esfera e o vértice do cone também tangencia a esfera, tá? Depois eu vou colocar algumas fórmulas aí sobre volume, área da esfera e dos outros sólidos também, ó. Vamos fazer 2 exemplos aqui. Primeiro exemplo, ó. Calcule o volume da esfera inscrita em um cubo de volume 64. Então, se eu tenho que o meu cubo tem volume 64, o que acontece? O lado desse cubo é a raiz cúbica de 64, ou seja, 4. Então, a aresta desse meu cubo mede 4. Como a esfera está inscrita, é aquele nosso primeiro caso. Então, o raio da esfera é a metade dessa aresta. Ou seja, 4 dividido por 2, 2. Como eu quero o volume da esfera, volume é igual a 4/3 de πr ao cubo. Ou seja, 4/3 de π vezes 2 ao cubo. 2 ao cubo, 8, vezes 4, 32π sobre 3. Se não der o valor do π, deixa indicado desse jeito, certo? E outro exemplo, ó. Uma esfera está inscrita em um cone circular reto, cuja geratriz mede 10 e a altura mede 8. Calcule o raio dessa esfera. Então, vamos pensar aqui, ó, que eu tenho o meu cone e dentro desse cone eu tenho aqui a minha esfera inscrita. Então, ele dá que a geratriz do cone mede 10 e a altura do cone mede 8. Nesse caso aqui, a gente vai imaginar, então, o que ele quer saber é o raio da esfera, certo? Só que esse raio da esfera é o mesmo aqui e aqui, ó. Então, sempre que for esse caso aqui, nós vamos montar de novo aquela nossa ideia de semelhança de triângulos. Olha só, aqui eu tenho esse triângulo grande, ó. Aqui eu sei que mede 90 graus. Então, aqui o meu triângulo grande, aqui a geratriz 10, altura 8. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras, eu consigo descobrir que aqui mede 6. Aí, olha nesse outro triângulo que ficou formado aqui, ó. Esse triângulo que fica formado aqui, esse ângulo aqui, mede 90 graus. E esse pedaço aqui mede R. Certo? Isso daqui eu não sei quanto vale e nem isso daqui. Porém, como eu sei que a altura do meu cone é 8 e esse pedacinho aqui de baixo é o raio da esfera, eu posso dizer que esse pedaço aqui desse triângulo mede 8 menos o raio da esfera. E aí você vai ter o quê? 2 triângulos semelhantes. Então, ó, hipotenusa desse triângulo sobre hipotenusa desse. Então, 10 sobre 8 menos R é igual a base desse triângulo sobre a base desse. Por isso que eu precisei encontrar o 6 aqui. Então, igual a R, desculpa, 6, né? Esse sobre esse. 6 sobre R. Então, resolvendo isso daqui, 6 que multiplica 8 menos R é igual
a 10 vezes R. 48 menos 6R é igual a 10R. 48 é igual a 10R mais 6R. Então, 16R é igual a 48. E 48 dividido por 16, R igual a 3. Ou seja, o raio lá da esfera mede 3. Bom estudo a todos.